Olá, gente, vamos seguir com a nossa live super rica de conhecimento com o Fernando Lauria sobre o que a neurociência ajuda a gente a entender sobre o nosso mistério, que é a mente ainda pra gente. Obrigada por voltarem. A gente vai seguir agora falando Oi, Dri, Oscar, Chinho, Rose, Reinaldo, Nilson, Liz, Vinícius. Vamos voltando. Eu tô adorando. Vou até fazer um curso, vou contar que eu vou fazer até curso de neurociência agora, no segundo semestre. Acho bem interessante, que tem umas coisas que todo mundo precisa consertar na mente, né não, gente? Beijo. Arlen, beijo. Beijo a todos. Gal, Paulinho, Uchoa. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar Fernandinho agora para voltar para a gente continuar. Deixa eu ver se ele já entrou. Vixe, que foi, Chinho? Que foi, Chinho? Que eu vou fazer o curso de neurociência, é isso, Chinho? Ah! Gente, leva 1 minuto para eu conseguir entrar, botar na série, escrever e publicar. Você sabe por que eu perco tempo? Ah, Para escolher a carinha que fica ali. nossa, isso é o pior também, eu acho, sabia? Porque É aí assim, quando a Vânia tá bem, eu tô mal. Aí eu tô bem, exato. você tá mal. Não Aí, coincide, às vezes. cara, É precisa horrível. fazer. Mas agora eu já tenho uma técnica. Sabe o que a gente pode fazer? Quando tiver Ah, para terminar, que você vai encerrar, a gente termina sorrindo, assim, ó. é verdade. Entendeu? Porque aí a última figurinha é a que fica boa. Pode ser. Pode ser. Ou então a primeira. A gente já chega A assim. primeira, é verdade. Eu posso combinar isso no WhatsApp. Muito boa, mas geralmente a última eu tenho percebido que tem ficado boa, porque é a primeira vez que eu estou participando de uma live sendo convidado, você acredita? Oh, Geralmente eu que que honra! convido. Olha, Geralmente eu que convido. Que até pelo CIESP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação do Estado de São Paulo, eu faço muitas lives, mas eu entro pelo CIESP e aí eu convido as pessoas, entendeu? Então acho que é a primeira vez que eu participo que alguém me convida. Olha que que incrível. ótimo, que bom. Eu gravei, tá, gente? Tá lá no feed, tá no IGTV, a primeira, tudo certinho. Eu não gravei as primeiras lives porque eu não sei se fui eu que a minha mente não sabia, não era Não, meu mas dava para cérebro. ficar só no Stories por 24 horas só. Então, as primeiras que foi com Maria Rita, tal, lembra que a gente Aham. eu não consegui salvar. Aí, depois de um determinado momento, o Instagram foi permitindo deixar no IGTV Sim, e eu sim. fui deixando. Então, e como são várias ferramentas e não tem manual, porque você pergunta no Google e o Google te enrola, porque ele está sempre querendo vender alguma coisa, porque quem respondeu a você nunca responde tudo, responde só uma parte porque quer que você faça o curso. E isso, a Eu tô neurociência rindo do já... Quinta que ele fica falando do reflexo do meu óculos aqui, ó. É por causa dessa luz que eu ponho aqui para ficar mais claro. Ah, Eu vou tirar o óculos, Quinta, eu vou ficar assim, ó, eu não enxergo as coisas que você escreve. deixa pra lá. Vocês vão ver eu na live do quinta de sexta-feira. Ele sempre Vai entra na fazer uma minha... live com ele na sexta? Não, ele sempre faz uma que dura Sim. 8 horas em média. E aí, a de sexta agora, eu agora consegui um jeito de perturbar a live dele, porque ele sempre Ah, perturba a minha. Agora eu descobri um jeito mas muito bom de que perturbar a legal. live Eu vou te dele. ajudar, vou entrar sexta-feira na live dele. Pode ver. E é surpresa, eu não posso contar, é um elemento surpresa, que só Muito algumas bom. pessoas o reconhecem agora. E é um elemento perturbador, que nem ele faz nas minhas. Isso. Tem revanche Tem, agora. tem, tem. Vamos lá. Psicomotricidade, Nossa Senhora da A nossa Psicomotricidade. não te ajudou. Não, não me ajudou. Não, mas vamos lá. Não me ajudou. Eu preciso rezar para ela. Vamos lá. Verdade. É, vamos voltar. Dopamina, procrastinação, estamos saindo da. Podemos continuar adultos procrastinando? Geralmente sim. Podemos sim, mas que separe sempre esses lugares muito que eu coloquei, acho muito importante, Sim, porque o indivíduo é muito complexo.
A gente tem muitos lugares diferentes que podem ficar parecidos, tá certo? Exatamente. É, e por isso tem uma individualização, que é muito complexo falar disso, mas Uhum. apesar de sermos muito parecidos, tudo é muito individual, não é Sem isso? dúvida, sem dúvida. Tá. A boa notícia é que nós podemos, com a neurociência e essa multidisciplinaridade, ir coordenando saberes de áreas e ir proporcionando que traumas sejam resolvidos, que você produza mais porque quer, não porque o sistema te obriga, mas porque você se sente bem produzindo, porque você pode cuidar melhor da sua saúde. Então, a neurociência vem como uma grande ferramenta com Hum. essas para as ciências humanas, Sem dúvida. né? Porque tem a mente, como falamos no começo, né? Aham. Vamos seguindo, então. Passo a bola para você. Espero não te interromper tanto. Mas... Não, mas não é uma interrupção, é um complemento àquilo que eu estou falando, é fantástico. E o que é gostoso que você está falando também da neurociência, a gente pode trazer, é que até pouco tempo atrás, os cientistas, de uma maneira geral, eles diziam que não haveria possibilidade de nós criarmos novos neurônios. Isso se chama neurogênese, que é a formação de novos neurônios, né? E hoje, a neurociência nos mostra que sim, que existe essa possibilidade, ou seja, se nós perdemos algumas células, há a possibilidade de nós criarmos essas novas conexões com células novas que são geradas, né? E uma das coisas mais fantásticas que existem para ocorrer a neurogênese, para ocorrer a formação dessas novas células, é justamente a atividade física. Que às vezes a gente não dá tanta importância, né? A gente deixa um pouco de lado, não só pelos benefícios físicos notórios que nós conseguimos ver, né? Da Controle do máquina. colesterol, da glicose, criação de massa muscular, né? Até um físico mais bonito em si também, é uma questão estética também, nesse Uhum. sentido, mas há essa possibilidade de ativação cerebral e de criação de novos neurônios, o que é incrível, né? É fantástico. Eu estudei isso nessa pseudo mini palestra de neurociência, Uhum. colocando, inclusive, da ativação do cérebro. Inclusive, vi um cientista falando a respeito disso, um neurocientista mesmo, Uhum. falando de que a coisa mais importante para a plasticidade, para a inclusive falando apesar dessa discussão do Alzheimer ainda ser bastante genético, deles tentarem irem descobrindo que o Alzheimer é exatamente a perda de plasticidade e os neurônios vão se desconectando. Então você já Uhum. não começa mais a fazer a ligação da Entre as memória. células nervosas, isso. Mas não, o exercício físico somente não torna um atleta um homem intelectual. Estamos falando que o exercício físico é multidisciplinar ou Sim, complementar, não é isso? sem dúvida. Com certeza, é fundamental. E é fantástico os benefícios que ele pode nos trazer também, não só em questão de ativação cerebral, como você estava falando, mas do corpo como um todo, né? Do físico como um todo. Então é incrível. A gente tem que trabalhar, mesmo porque há liberação desses neurotransmissores com atividade física, né? A liberação de dopamina que nos motiva, a liberação de endorfina. A endorfina ela funciona como se fosse um analgésico natural que diminui, que mascara a dor física. Então a gente consegue, por exemplo, hoje a gente estava discutindo justamente essa questão de como que a pessoa tem esse insight de perceber que ela está deprimida, que ela está ansiosa. Existem muitos fatores envolvidos nesse processo todo para que a pessoa perceba ou não, até o grau que está essa depressão. Porque muitas vezes você está tão deprimido e todo esse processo químico, né, de déficit de serotonina baixa, que faz com que ative, porque a serotonina é muito legal, porque ela promove a ativação do nosso córtex pré-frontal. E promovendo a ativação do meu córtex pré-frontal, eu consigo estabelecer, eu consigo racionalizar essa questão da causa e efeito. Poxa, por que eu vou ficar parado? Não posso ficar parado porque está atrasando a minha vida, né? Então, muitas vezes, quando você toma um antidepressivo, é justamente porque o antidepressivo, ele age na recaptação dessa serotonina. Vamos
destrinchar isso para ficar mais claro. O que acontece? Quando a célula é estimulada, ela libera serotonina, tá certo? A serotonina cai no nosso organismo, vamos dizer assim, e a partir daí ela realiza a função dela e depois ela é captada novamente para que a gente não tenha um excesso de serotonina no nosso organismo. Porque tudo que a gente fala em cérebro tem que haver um equilíbrio. Se eu tenho dopamina em excesso, porque muitas vezes as pessoas falam em neurotransmissores e a gente pensa assim, poxa, libera dopamina, libera dopamina, libera dopamina porque vai me motivar. Não, dopamina em excesso causa esquizofrenia. É uma característica de esquizofrenia, entendeu? Então eu tenho que ter um equilíbrio entre Fala de esses novo, eu preciso anotar neurotransmissores. isso. Como é? O Dopamina em quê? excesso? Dopamina em excesso caracteriza sintomas de esquizofrenia. Que interessante. Tá? A dopamina baixa faz com que eu me torne ansioso. A serotonina baixa faz com que eu fique depressivo. Então, justamente por conta disso que eu estava explicando. Eu tenho a liberação de serotonina, só que o que acontece? Ela é recapitada de uma forma muito rápida. Então, fica pouca serotonina circulando no meu cérebro. E aí eu acabo ficando deprimido por conta disso. Então, o antidepressivo, ele age equilibrando essa recaptação de serotonina. Vamos supor, eu tenho lá o elemento que recapta a serotonina muito aberto. Então, ela entra ali muito e sobra pouca lá dentro. O antidepressivo, ele fecha um pouquinho, de modo que ela possa ser recaptada de uma maneira ideal e eu continue tendo mais serotonina circulante ali no meu cérebro. Então, Interessante. é incrível, é fantástico a harmonia que existe entre todos esses elementos e a possibilidade que a gente tem realmente de poder linkar e comunicar cada um desses elementos cerebrais com esses neurotransmissores que eles são capazes de, em alguns momentos, ativarem algumas células nervosas, em outros momentos eles são capazes de inibirem outras células nervosas, e aí você tem uma comunicação perfeita que faz com que a gente fique em harmonia. A partir do momento que eu tenho desequilíbrio desses elementos todos, alguma sintomatologia, alguma patologia eu vou desenvolver por conta disso. Tá, todos nós temos um grau de passagem desses sentimentos todos. Temos grau de ansiedade, vivemos tristezas, passamos por Sim. crises depressivas, inclusive algumas necessárias, mas não são depressões estabelecidas. Sim. Voltando de novo a estabelecer que, na verdade, o ser humano equilibrado não é aquele que nunca vai sentir dor, o que vai estar sempre feliz, o que vai estar sempre com todas as dopaminas, serotoninas todas equilibradas. Não, faz parte do organismo esses desequilíbrios. Sim, sim. Tá? Incluindo os enfrentamentos de sair da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, viver um luto, ter dúvidas sobre se sua sexualidade pertence a um conjunto de valores culturais ou não. Estamos falando que isso são equilíbrios... Sabe que até na questão da sexualidade, a neurociência, ela traz uma explicação muito interessante para a gente. Oba! Qual é? Fala. Na verdade, existe um elemento cerebral chamado hipocampo, né? O hipocampo Tá. ele é muito importante, tanto para as emoções, quanto para o aprendizado, quanto para a memória. E o que determina a masculinização ou a feminilização do cérebro é o hipocampo. Então, muitas vezes, a neurociência ela acredita que, na verdade, uma pessoa torna-se... E, na verdade, o hipocampo é que vai reconhecer a questão dos feromônios. Então, existe uma questão não só do desenvolvimento hipocampal, do hipocampo, como também do reconhecimento dos feromônios. Então, teoricamente, segundo a neurociência, uma pessoa se torna homossexual pelo fato, por exemplo, se for um homem, de ter um cérebro... Se torna não, né? Se torna não, nasce, né, homossexual, porque não é se torna, né? Eu pensei no se torna no sentido do desenvolvimento embrionário e a partir daí... Eu quis te salvar um pouquinho, mas porque é preciso explicar essas coisas de dia para a gente não entrar na... Tá certo. Mas ela nasce homossexual justamente por isso, porque o cérebro dela, de um homem, né, homossexual, o cérebro dele, na verdade, é um cérebro feminilizado e que reconhece os feromônios masculinos, atraem os feromônios masculinos. Então, por isso que ele sente atração por uma pessoa do mesmo sexo.
E no caso da mulher também, e no caso do heterossexual, a mulher tem um cérebro feminilizado que vai se atrair por feromônios masculinos, né? Então, a neurociência explica a questão da sexualidade nesse sentido, que eu acho extremamente interessante. E eu tenho ido numa discussão um pouco além, no sentido de nós entendermos a questão da bissexualidade, da transexualidade. Então, eu acho que existem graus, mas isso daí a neurociência não prova ainda, né? Não existe nada que diga sobre isso. Isso daí é uma dedução, a princípio, minha e muito individual, e que não quer dizer cientificamente nada, mas é uma visão minha dentro da neurociência. Mas me fale mais desse hipocampo aí, que eu achei interessante. Juntando esses três lugares aí, isso é muito interessante. Estamos falando da fase adulta, adolescência adulta, né? Que a gente tem isso muito... A discussão, né? Ou a fase sexual. O hipocampo, então, ele tem essa relação. E com a memória, o que tem a ver com a memória, o hipocampo? Eu nunca O tinha hipocampo, ouvido. na verdade, ele é que seleciona a memória que você vai ter. Ele transforma a memória de curto prazo, que é aquela memória momentânea, né? Então, eu estou aqui conversando com a Vânia agora a respeito de um determinado assunto. Ok, perfeito. Eu tenho uma memória de curto prazo que, dependendo do grau de importância que eu dou para essa memória, ela vai ser transformada numa memória de longo prazo, de modo que eu possa resgatá-la de uma maneira mais fácil. Enquanto a memória de curto prazo, ela é mais facilmente perdida. Pode ser que eu não consiga O lembrar hipocampo dela. é que é ele que fala Faz assim, essa seleção. tipo, eu vou guardar isso pro resto da vida. Pai, põe lá. Exatamente. Então, ele Entendi. tem um papel fundamental no desenvolvimento da memória e da memória emocional também, muito ligado. Então, ele está diretamente ligado com a amígdala. Lembra que a gente falou da amígdala? Sim, aquela que mas traz as que emoções isso... mais profundas. Não, tem uma coisa desconectada ainda para mim que tem a ver com a sexualidade aí. Memória com não sei o quê. Não. Mas é que, na verdade, assim, existem os elementos cerebrais, eles não são específicos. Ele trabalha na memória, trabalha na aprendizagem, mas também determina a questão da identificação de feromônios, entendeu? Então, ele não tem uma função específica somente na sexualidade. Existem várias funções entre esses elementos cerebrais. Mas faz sentido, olha eu aqui, toda sensorial. Faz sentido, Fernandinho, porque se a gente considerar também que a ideia do instinto de reprodutividade tem a ver com a memória da espécie, Sim. a gente vai colocar a sexualidade perto disso. Claro, sem dúvida. Claro. Vem de uma ancestralidade aí, tá vendo? Mas vamos seguir, vai lá. E aí a gente chega nesse lugar que a gente elabora tudo isso, temos esse campo de desenvolvimento, e o cérebro responde muito bem a quê? Como guardar melhor memória, como emocionar-se, porque a gente só pode humanizar-se, só pode saber o que é que nós temos se nós tocarmos as emoções. Portanto, não é uma coisa só física. Não. Porque as memórias estão guardadas de um jeito, mas eu preciso ativá-las com uma música, ou com uma dor, ou com um cheiro, ou com um sabor. Ou seja, a memória só é ativada pelo sensorial. Ou eu estou errada? Não, está certíssimo. A ativação da memória, a exacerbação da memória, né? O fato de nós colocarmos para fora o nosso emocional, ele está relacionado com o sensorial. É fundamental o sensorial, né? Ele é fundamental para que a gente realmente consiga expressar tudo isso que a gente acabou deixando guardado e que o hipocampo fez essa seleção aí para que nós pudéssemos transformar essas memórias em memórias que ficassem guardadas dentro de mim de longo prazo, ou que nós realmente deletássemos e não dessemos tanta importância para isso. E sabe uma coisa que é fundamental para a memória, Vânia? O sono. Nós só fixamos aprendizado, nós só memorizamos se nós conseguirmos passar de uma forma efetiva por todas as fases do sono. E o sono tem algo... Aquele sono profundo, aquele que faz a curva, o leve, o não sei o quê, o profundo, que trabalha os hormônios, depois o quase consciente. É esse? Exatamente, todos. Você tem que passar por todas essas fases.
fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sono REM, que é extremamente importante, que é aquele que os nossos olhos se movimentam de uma maneira mais rápida. A maioria dos sonhos acabam sendo processados na fase do sono REM e também a maioria dos aprendizados da memorização se dá através do sono REM. Só que o que é interessante é que para eu chegar no sono REM, eu tenho que passar primeiro por essas 4 fases do sono. Então, por isso que equilibrar... Explica. Vamos lá. A fase 1 do sono é aquela fase que a gente está... Sabe aquele período que a gente está meio dormindo e ouve lá no fundo? Então, vamos supor que eu estou aí na sua casa, você está assistindo televisão, um filme, então eu estou meio que dormindo, mas eu ouço ainda um pouquinho do filme da Vânia lá no fundo. Perfeito. Essa é a fase 1. É aquela fase... É uma transição entre a vigília e o sono em si, né? A fase 2 é aquela fase do sono leve, né? Então, é aquela fase que, de repente, eu estou dormindo, mas se alguma pessoa encostar em mim, facilmente eu acordo. Eu consigo despertar com uma certa facilidade. Já a fase 3 e a fase 4, nós temos o sono profundo. É aquele sono que a gente chama sono de pedra, né? Em que a gente está realmente dormindo pesado, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem a passagem desde a vigília, que é quando nós estamos acordados, até a fase 1, 2, 3 e 4. Eu chego na fase 4 e depois eu tenho um retorno. O sono REM, ele acontece antes da fase 1 e da vigília. Ele não chega a ser, né? Ele tá quase, você está quase acordando, mas não está acordando ali. E esse sono é extremamente importante porque tem toda uma movimentação cerebral que permite com que eu realmente fixe tudo aquilo que me foi passado como memória, seja qualquer tipo de memória, qualquer estímulo que eu tenha recebido e que proporcionou alguma reação em mim, de modo que eu tenha fixado isso, é esse sono que vai permitir com que eu pegue essa memória e transforme ela numa memória mais profunda. Ou seja, com que eu fixe realmente aquele conteúdo que me foi passado em sala de aula, no dia a dia, nessa live que a gente esteve conversando, é isso que vai determinar. Então, uma coisa que eu tenho conversado bastante, que é extremamente importante também, é a qualidade do nosso sono. Porque qualidade de sono é qualidade de vida, né? Então, eu vou ter mais qualidade de vida se eu tiver uma qualidade. E a gente, de uma maneira geral, eu digo a gente porque eu também não tenho um sono totalmente adequado, né? E o quanto muda a nossa vida a questão do sono adequado, do sono bem gostoso. Eu queria só colocar uma coisa bem importante que eu acho que a gente também tem discutido no século XXI, que começa agora veementemente com a crise da Covid, porque as demarcações de tempo não são cronológicas, né? Elas dependem inclusive de circunstâncias que mudem a concepção de um tempo para o outro. As mulheres, quando ficam grávidas e depois quando têm filhos, elas não devem chegar ao sono REM, nunca. Sim, sim. E pela vigília, naturalmente. E é por isso que a gente tem, inclusive, tanta perda de memória. Porque a gente guarda toda para contar se fez xixi, se fez cocô, se bebeu, se não bebeu. E a gente não tem um sono REM. Engraçado, porque é muito interessante falar isso, porque Quinta está aqui agora dizendo o tempo todo que ele não tem um sono REM. Realmente ele não tem. Ele tem um sono muito inquieto. Acho que ele não passa na fase de vigília. Entendi. É interessante isso. Uhum. Eu passo da fase de vigília e eu me acabo. Eu entro no sono profundo fácil. Não, eu demoro um pouquinho, mas eu entro no sono profundo. Só que eu entro no sono profundo depois que as minhas filhas cresceram e tiveram Ficaram mais independentes. Não, que não dependiam mais de mim, que não eram pequenas, que eu não amamentava, tal. Então acho que também tem essas fases dos sonos e que podem estar relacionadas, especialmente da vida da mulher. Eu acho bem, bem complexa e por isso a gente reforça a ideia de que as maternidades de agora em diante também sejam vistas pela neurociência, porque os homens precisam ser estudados, porque eles não acordam, as gerações anteriores não acordavam para quando os nenéns choravam, né? Mas é engraçado isso, né? Mas enfim, vamos seguir. Então, estamos aí, atividade física, a questão dessa qualidade. Deixa eu só responder uma coisa que a Lorena falou, que cada pessoa tem um lado mais desenvolvido, né? Algumas pessoas são mais sensoriais, outras visuais, auditivas. Se isso procede e se soubermos indicar nas pessoas
o quanto isso pode ajudar. Isso é fundamental, né? Eu digo até na questão do relacionamento, mas trazendo um pouco para a educação, hoje em dia, cada vez mais, a gente trabalha para uma educação que seja individualizada, né? Porque a gente entende que a necessidade, isso é difícil, óbvio, dentro de uma sala com 30, 40 alunos, a gente entende que a necessidade que o Joãozinho tem é diferente da necessidade que a Maria tem. Então, até o método de avaliação, a gente tem que repensar. Porque, de repente, eu não vou estar avaliando, e eu tenho trabalhado muito essa questão da avaliação, eu não vou estar avaliando de uma maneira adequada, colocando o mesmo tipo de avaliação para a sala toda. Não é? Escrita, Exatamente. Totalmente objetiva, ou múltipla escolha que seja. Mas, cada Tem vez mais... 4 perguntas, viu? 4? Meu Deus do céu, mas cada vez mais a gente tem procurado num plano de educação individualizado que a gente fala, né? Trabalhar e principalmente nas crianças que cada vez mais chegam na sala de aula também com necessidades especiais. A gente tem recebido muito autista, tem recebido muita criança com dislexia, com TDAH. Então a gente precisa ter uma visão diferente e um planejamento pedagógico também diferente para porque que é essas pessoas... obrigatório. É Sim, obrigatório sim. hoje. Toda escola tem que Claro. receber os Não só dislexos. receber, como você tem que ter um professor mediador ali dentro da sala de aula, né? Você tem que ter um auxiliar de ensino também, e isso é a obrigação da escola, né? Que muitas vezes passa despercebido, no caso do autismo eu estou falando. A gente não sabe, passa despercebido, Aí mas você que é a tem obrigação Libras, você tem também o Braille, você tem os dislexos, você tem os déficits de atenção, você tem os graus também de Down, né? Sim, Que, sim, que, que é diferente de autismo. claro. Então, o exercício de ensinar, parece que a gente sobrecarregou o professor, mas a gente não sobrecarregou o professor. A gente está entregando para o professor hoje a humanidade em sua diversidade. Sim, Antes, a humanidade tirava, inclusive, tirava da sua vista os leprosos, tirava da sua vista o que ela chamava de aleijado, tirava da sua vista os esquisitos, iam para o circo, né? Vamos dizer assim. sim, A sim. gente está concebendo que toda essa humanidade ela é capaz de ter e desenvolver autonomia em alguns graus, inclusive alguns sofisticadíssimos, e que todas elas têm que participar da sociedade, inclusive Sem com, dúvida. com, com graus de aprendizado, né? E que isso é promover a inclusão de verdade, porque a gente fala muito inclusão, mas muitas vezes o que a gente faz é uma integração, não é? Perfeito. E o que a gente precisa é promover a inclusão no real sentido da palavra. E isso é Integrar muito seria lindo, né? botar na sala, né? Deixa Claro, ela ficar claro, assistindo aula, né? Deixa que exatamente, ela ficar assistindo aula. E é uma exatamente. concepção, inclusive, que a gente pode levar para o negro, né? Para a ideia Sim, do racismo, se discute muito hoje em dia, né? Deixa ele participar, né? Deixa ele ali, naquele lugarzinho dele, né? Mas a gente não está colocando na inclusão, a gente está só colocando exatamente. dentro do circuito É, social, né? é. E no fim a Lorena, né? Ela é professora, viu? Ó, deu Eu vi. certo. Deu certo. Gente, tem 6 perguntas e já daqui a pouco tem Vamos. meia hora de novo. A Liz Braga coloca assim, eu vou estar Tá passando vendo muito rápido, né? o que gera procrastinação, qual a melhor forma de tratá-la. Você acha que já falou disso? Sim, já falamos, mas só para resumir aqui rapidinho, a questão da procrastinação geralmente é esse aumento que a gente tem da amígdala, né, desse elemento cerebral, que faz com que a gente acabe colocando como prioridade à frente aquelas emoções que são negativas, aquelas emoções que não são positivas, e elas se sobressaem de uma maneira muito grande. Então, nós temos a procrastinação por conta disso, o aumento da amígdala, consequentemente, põe emoções que são e pensamentos que são negativos e fazem com que eu não consiga sair daquele lugar e atingir alguns objetivos, alguns planos, algumas metas que eu tenho, né? Eu vou Atividade pegar física, aqui. pode falar. Atividade física ajuda. Não, tem Atividade mais. física ajuda. Todas as atividades em que nós trabalhamos associações e trabalhamos a questão de raciocínio, elas ativam fortemente o meu córtex pré-frontal. Então, isso faz com que eu tenha aí uma sobreposição do racional sobre o emocional que está lá extremamente ativado. Então, é muito legal. Todas essas atividades são legais. Tá, ok. Eu estava escolhendo, gente, é um negócio que eu não sei se fica feio para vocês, que eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho que Que abrir um legal isso. negoção. Não, mas é É, legal. Eu não sabia que isso acontece.
Isso aí O eu acho que excesso de já... dopamina está relacionado com esquizofrenia. O excesso de serotonina provoca o quê? Geralmente, o excesso de serotonina, ele vai promover uma maior inflexibilidade da pessoa. A pessoa vai ser extremamente rude. Excesso de serotonina, além de promover essa inflexibilidade, ou seja, a pessoa não consegue ser maleável com comportamentos sociais, ela se torna extremamente workaholic. Ela tem uma tendência a se dedicar ao trabalho de uma forma muito grande e prejudicial, deixando a vida social de lado, porque a gente também precisa de um equilíbrio entre o social e o trabalho, não é? Então a gente precisa sair com os amigos, a gente precisa se confraternizar, a gente precisa... Mas não, a pessoa se Afetividade. dedica totalmente ao trabalho e acaba deixando de lado essa questão social. E isso foi um pensamento bastante estimulado pelo individualismo da década de 80 e 90. Muita gente se orgulhou de ser workaholic, muita gente se orgulhou de viver para o trabalho, tá bom? Uhum. Então a gente também tem uma influência do estímulo Sim, do claro. sistema Claro, claro. econômico. Essa questão cultural, ela influencia demais a gente, né? É, Isso traz uma... Tem até pesquisas de neuromarketing que mostram que muitas vezes as pessoas escolhem algum produto por ser aquilo muito valorizado no meio familiar dela, em detrimento de um gosto pessoal realmente que ela tenha, entendeu? Então isso claro. influencia demais, influencia demais. Claro, que é o primeiro lugar que você precisa ser aceita na sua família, né? Então, Sim, é. Vamos lá para mais uma pergunta, por isso não vamos separa a lá. mente. Ó, Quinta O perguntou. Quinta está fazendo uma pergunta? É possível estancar a perda de memória? Depende do que esteja causando essa perda de memória, Quinta. Se for um processo neurodegenerativo, é possível ter uma estabilidade, mas não que a gente vai conseguir estancar de uma vez, tá? Por exemplo, nos casos de Alzheimer, igual a gente estava comentando, dependendo das atividades que a gente faz, e, por exemplo, a música, ela é fantástica no sentido de nós conseguirmos uma estagnação desse processo de degeneração de células nervosas. Mas não que ele não vá acontecer. Ele pode acontecer de uma maneira mais lenta, mas a parte em si da doença, da patologia que provoca essa neurodegeneração, ela acaba sendo preponderante. Aí eu vou complementar que é isso que a genética discute, se já veio programado na genética ou se realmente foi Sim, influenciado socialmente, né? exatamente, exatamente. Tá. Ele falou que para Vamos. ele não está adiantando. Ele está com Alzheimer já, Vânia, o Quinta? Não, tá quase. Uma hora ele vai esquecer. Aliás, eu acho que uma hora ele vai morar com outra pessoa, que ele vai esquecer que ele é casado comigo. Eu acho que ele já deve ter esquecido Que algumas isso, vezes. gente, não é possível, não. Chegou nesse ponto já. Chegou. É, Tem mais aqui alguma? tem mais duas. Aqui. Ah, já falamos isso. Isso, tá. Então eu vou Já pegar falamos. É a outra. mesma pergunta. E a Núbia. Indica algum livro de neurociência para leitura inicial? Sim. Eu não vou lembrar o título, é da Carla Tiepo. A Carla Tiepo é uma grande neurocientista, uma das grandes neurocientistas brasileiras, que, se eu não me engano, fala desvendando o cérebro de uma forma simples. Eu não vou lembrar o título Você do livro pode exatamente. pegar e, como o Ricardo Barreto, indicar na sua timeline de Perfeito. ou Eu na coloco sua. lá. Alguém segue o Fernandinho ou o Instituto Límpios. Límpios. Eu coloco lá. É que eu não vou, mas é desvendando a neurociência de uma forma simples. É da Carla Tiepo. É muito legal para uma questão introdutória do conhecimento da neurociência. Ela tem uma vivência incrível. Eu acho que já está passando rápido de novo o tempo, né, meu Deus Demais. do céu? Vamos ir para a música? Eu só E é queria. isso que eu ia falar. Eu queria perguntar que tipo de música. Não, claro que eu estou sendo bem tendenciosa. As músicas da Vânia Abreu, gente. Incríveis as... Não era isso que eu ia falar. A música como um todo é uma estrutura muito grande, ainda mais falando do século XXI, tudo que já foi Sim. produzido em cada tempo. Então a gente vai para lá. Mas brincando de cérebro, eu queria dizer que uma da brincadeira que rola aqui na quarentena, que também tem a ver com neurociência, a Nina produziu um óleozinho pequenininho de papel que ela recortou e ela cada hora coloca num lugar que a gente achar, né? Tipo, ela esconde num lugar muito bem escondido aqui na quarentena e eu tenho que achar. É muito difícil do meu cérebro conseguir
Deixar de ver o que é comum e notar a diferença que seria o Uhum, óleo ali, tá certo? sim. Mas isso é um exercício muito bom, tal. Quinta não acha, mas eu acho que Quinta também não procura, mas eu acho, eu só não achei uma vez. E são lugares estimulantes bem diferentes, porque são lugares para a gente onde a gente não olha, estão confusos, às vezes camuflados na paisagem e tal. Ou seja, Aham, são estímulos da neurociência que precisam estar visuais, a neurolinguística também precisa ler os símbolos, porque, claro. na verdade, a gente pode ser condicionado pelos símbolos também, não é só palavra e som que nos condiciona, né? Mas eu queria ir para o poder da música, para além do encantamento. O que uma boa música faz com o cérebro da gente, Fernandinho? A música ela é fantástica, Vânia. É apaixonante quando a gente começa a estudar neurociência e música, associado com música. E aí vem a musicoterapia, né? Que é o efeito terapêutico que a música pode trazer no sentido realmente de melhorar condições de pacientes com Alzheimer, por exemplo, de melhorar condições de pacientes com Parkinson, né? Então a gente traz benefícios fantásticos. A música ela é capaz. Nós temos dois hemisférios no cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Então, se nós olharmos um cérebro, a gente consegue, removendo a dura mater, que é aquela membrana mais dura dele, mais externa, né? A gente consegue colocar a mão e dividir, assim, realmente. O que une esses dois hemisférios é um elemento que a gente chama de corpo caloso. Né? O corpo caloso ele serve para ligar esses dois elementos. Dele saem feixes nervosos e que ligam o meu hemisfério direito e o meu hemisfério esquerdo. Nós podemos até dizer que nós temos dois cérebros distintos, porque o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles desempenham funções extremamente opostas. Enquanto o meu hemisfério direito, ele é mais abstrato, ele é mais atemporal, ele é mais artístico, ele é mais espiritual, o meu hemisfério esquerdo, ele é totalmente o contrário, ele é mais concreto, ele é mais racional, ele é mais lógico. E o que é gostoso e o que é muito difícil é que a música, ela é capaz de promover uma ativação dos dois hemisférios. Geralmente nós praticamos atividades e elas desenvolvem mais, elas ativam mais um hemisfério do que outro. A música, mesmo sem eu ter uma concepção de leitura, enfim, de ler uma partitura mesmo, de tocar um instrumento, que é óbvio que isso traz uma complexidade maior e eu tenho uma ativação maior desses dois hemisférios, principalmente o meu hemisfério esquerdo, que ele é mais racional, ele é mais lógico. A música, mesmo para um leigo que não lê partitura, que não toca um instrumento, ela é capaz de promover essa ligação e essa ativação. Então, Dos dois. dos dois. Então, o que a gente consegue com a música é realmente, vamos imaginar como se fossem fogos de artifício, assim. Quando uma pessoa ouve música, acontece no cérebro como se fosse uma manifestação de vários fogos de artifício nos dois hemisférios. E isso provoca o quê? Provoca ativação. Eu tenho maior circulação sanguínea, eu tenho maior conexão sináptica e, consequentemente, eu posso atingir áreas muito específicas e trabalhar algumas patologias por conta dessa ativação que a música provoca. Então, eu digo que eu sou um apaixonado por música, por amar, cantar, né? Sim. Somos apaixonados por música, por termos essa vivência musical mesmo, mas eu fiquei muito mais fascinado pela música a partir do momento que eu tive um contato mais específico com a neurociência e pude ver o quanto a música é capaz de promover essa estabilidade e essa ativação benéfica do cérebro como um todo. Cria ondas, né? Cria ondas. Mais do que Eu, ondas, né? Ela cria sinapses mesmo, ela provoca sinapses. Ela provoca a transmissão desse impulso nervoso entre essas áreas cerebrais. tá. E sem querer ser específica, a gente já ouviu muito falar de Beethoven e Mozart como Uhum. duas músicas muito potentes na ativação Sim. disso. É isso mesmo? É fato. Tem um estudo hoje feito com músicas do Beethoven que eles têm conseguido diminuir o número de células tumorais em mulheres com câncer de mama pela aplicação da música do Beethoven. Então é uma coisa tão fantástica. A música clássica, de uma maneira geral, ela tem, até pela complexidade que a gente vê de todos os elementos musicais que compõem a música, ritmo, melodia, harmonia, né? A conjunção de todos esses elementos,
elas têm um efeito medicinal, vamos dizer assim, né? Muito efeito terapêutico, era isso que eu queria dizer. Mas elas têm um efeito terapêutico muito grande, muito Mas grande. é medicinal também, né? É medicinal, né? É aquilo que eu falo. A gente não pode nunca, nunca, nunca trazer uma receita de bolo. Eu falar assim para você, olha, Vânia, as músicas do Bach, as músicas do Beethoven, elas vão promover uma queda do número de células tumorais em determinados tipos de cânceres. Eu não posso dizer isso porque existe com a gente uma coisa que se chama identidade sonora, paisagem sonora. Que do mesmo jeito que nós formamos os nossos marcadores somáticos, a nossa personalidade através dos marcadores somáticos, essa personalidade, essa identidade sonora, essa paisagem sonora também é formada à medida que nós somos expostos e estimulados com diversos tipos de música. Eu também acho que existe um campo interessante da neurociência pensar que como a genética trata de trazer para o agora traços físicos de um corpo e que é a soma de muita ancestralidade, inclusive do formato, ou da vitalidade, ou da saúde, né? Então a genética é a história. Eu acho, inclusive, que a gente traz em memória a memória de ancestrais, né? Sim. Que eu particularmente acho que a memória, eu não posso falar senão que pode dar problema. Mas assim, muita gente pode falar que não, eu não vou falar isso, não. Não, fala não. Sabe aquela coisa de déjà vu, não sei o quê? Vou por um caminho mais legal. É como se não fui eu que vivi, mas algum ancestral meu viveu algo parecido e tal. E eu tenho essa memória vinda por sinapse, mas que eu não preciso identificar. Claro. De qualquer modo, eu acho que a música também tem uma relação com o social. Então, eu não posso garantir que Beethoven e Mozart, eu imagino, causem o mesmo efeito no oriental, porque talvez tanto a memória ancestral dele quanto um ambiente que pertence, pode ser que seja um outro tipo de música, a música tradicional chinesa, uma música tibetana. Sim. Inclusive, porque eu vou falar sobre isso em outra live, as escalas musicais do Oriente e Ocidente são completamente diferentes. Sem dúvida. Né? Nós que trabalhamos com música sabemos isso. Essa é uma história bem interessante. Então, Beethoven e Mozart têm uma formação da música ocidental. Claro. Nós estamos falando dessa pesquisa no mundo ocidental, realmente. E isso é determinado por essa identidade sonora, porque não adianta, é isso que você falou, é perfeito. Não adianta eu querer, num oriental, de repente, imprimir a mesma reação que a música do Beethoven vai ter para a gente aqui no Ocidente. Né? Então, faz todo sentido, faz todo sentido. E a gente não pode tratar a música como uma receita de bolo. Eu estou falando isso, até teve alguém que perguntou quais as reações diferentes os estilos variados de música provocam. Isso é muito pessoal, né? De repente, o mesmo estilo musical, ele pode, assim como a gente está falando de emoção, e aí é interessante a gente estabelecer essa relação entre música e emoção. Por quê? A música, primariamente, ela é decodificada aqui no meu lobo temporal, tá certo? Todo som é decodificado aqui no meu lobo temporal. A partir daí, eu tenho uma comunicação, o meu córtex auditivo primário aqui no meu lobo temporal, ele pega e encaminha essa informação para o meu sistema límbico, que é aonde eu processo as minhas emoções. A música em si, porque há uma diferença entre música e som. Som é isso que vocês estão ouvindo. A gente está falando, eu e a Vânia estamos falando, vocês estão ouvindo som. É ruído, inclusive. Isso. Som pode ser ruído, inclusive. Exatamente. A música não. A música ela é complexa no sentido de que eu uno ritmo, melodia e harmonia. Eu uno esses três elementos para que eu forme a música. Então há uma complexidade. A concepção da onda sonora, que quem quiser saber um pouco mais, vai na live com Camilo Carrara, em que ele fala da duração, da intensidade, do timbre, e todo som tem isso, tá bom? Todo som tem isso. Mas música é uma reunião de várias outras coisas. Com certeza. Então, a partir do momento que a música é primariamente decodificada no meu córtex auditivo, ela é encaminhada para o meu sistema límbico. E a decodificação real da música se dá no meu sistema límbico, que é onde eu processo as minhas emoções. Então, lá eu atinjo vários elementos, né, com a música. Eu atinjo o núcleo accumbens, que nós já falamos, que provoca a reação emocional à música. Eu atinjo a amígdala, que provoca a reação emocional à música. Eu atinjo o cerebelo, que é o que faz com que a música
pegue e me movimente. O cerebelo é responsável pela questão de movimento e também ele desperta um pouco a reação emocional à música. É por isso que muito facilmente, quando nós somos estimulados por pela música, nós temos uma resposta emocional a ela, né? Ou nós gostamos, nos arrepiamos, choramos, ou a gente quer correr, porque a gente não quer ouvir aquela música nem pensar. Eu entendo essa parte. Mas vamos... Perguntinha boa que eu tenho sempre tocado, porque os shows de música, e aí, independente do estilo, eles se voltaram extremamente para a festa no século XXI. Vamos falar do social e do cultural. E aí vou misturar as duas experiências. Então, os shows de elaboração, de audição da música, ou de observação da música muito mais por ela mesma, foram cada vez perdendo menos espaço, né? Principalmente no final do século XX e no início do século XXI. A música em si, como sensorial, só auditivo, é cada vez menos ouvida nos fones de ouvido, mas de uma maneira também muito pessoal. Eu ainda tenho dúvida desse caminho. Mas eu queria te perguntar o que é a neurociência... De novo, a gente já está quase acabando, acho que é um dado importante, porque eu sinto, e eu acho que você também deve sentir, que uma grande maioria dos shows viraram festas e festas de bebidas. E eu não quero ser moralista, mas é pela falta de capacidade da música ser o centro da atenção. Quer dizer, a festa é super importante, mas a música não pode existir somente para a festa, né? Nessa concepção. O que a bebida muda? A capacidade do cérebro perceber o sensorial da música no cérebro. Já temos estudos sobre isso? Sim, sim. Na verdade, o que acontece é que a bebida vai ativar fortemente o meu núcleo accumbens, a minha área do prazer, né? E aí... O adolescente voltamos lá... àquela questão do cérebro adolescente. Você tem a emoção em detrimento à razão. Entendeu? Perfeito. E automaticamente eu acabo curtindo mais a festa do que vendo a essência daquele espetáculo que está sendo executado, que é a música em si, não só a música, mas o cenário, enfim, todo o contexto poético que existe ali também, das falas, né? Da sequência que as músicas, e eu falo que eu devo muito isso a você. Porque eu mudei muito a minha visão, é verdade agora, e não é puxar no saco não, eu mudei muito a minha visão artística através do convívio que eu tive com você. Porque realmente eu consegui ter uma outra visão e uma outra concepção. Eu estava voltado muito para o musical, né? Eu gosto muito de músicas que tocam o emocional. Então eu pego aquelas músicas que fazem com que a gente se dilacere. Eu gosto de cantar. Essas são as músicas que eu gosto de interpretar, assim, sabe? E eu me preocupava muito com isso, mas não me preocupava na mensagem, no link que uma música poderia fazer com a outra e trazer toda uma sequência lógica dentro daquele espetáculo que estava sendo construído. E a partir do momento que eu tive contato com você, eu comecei a ter uma visão muito diferente nesse sentido, que a gente trabalha o emocional sim também, né? Mas a gente pode dar um refinamento artístico, um refinamento conceitual muito maior dentro daquele espetáculo que a gente está querendo apresentar. E isso a gente percebe, talvez algumas pessoas possam nem perceber, mas a partir desse momento que se ficarem mais atentas aos espetáculos da Vânia, vocês certamente vão perceber, não é verdade? Vocês certamente vão perceber toda a costura que existe, né, e a ligação que existe entre todos os elementos que estão sendo apresentados ali. Então a Vânia, ela pensa, por exemplo, nesse show fantástico que a gente fez em Salvador o ano passado. Foi tão incrível que, assim, tudo, o cenário que descia e era espelhado para que a plateia se refletisse, ela estava comemorando os 20 anos de lançamento do CD Seio da Bahia, né? Então, aquela plateia fazia parte do espetáculo, ela estava representada no palco através do reflexo que aquele pedaço que era espelhado trazia, né? Cada uma das luzes que estavam ali no palco tinha um sentido. Sentido de memória. Isso. A sequência que, na verdade, as músicas traziam, elas tinham uma representatividade. O próprio vestido dela trazia uma representação do vestido que ela usou na capa do Seio da Bahia, né? Então, tinha todo um alinhavo perfeito ali e que isso, na verdade, numa festa a gente não vai perceber nunca. Porque a gente está muito mais preocupado com a Heineken do que... que o pessoal está falando da Heineken, eu estou zoando com eles aqui agora. O pessoal tá
está muito mais preocupado com a Heineken do que com esse conceito que existe. Na verdade, o que eu acho que você está falando de uma coisa muito particular, que é nossa, eu agradeço muito que eu tenha lhe colocado esse lugar, porque eu acho que é um lugar de criação artística, principalmente para quem é intérprete. Os Sim. intérpretes não compõem, então eles precisam compor de outra forma. Sim, sim. Né? Então, para a gente selecionar o repertório, o porquê, qual é a ordem, né? O que eu represento, enfim, eu realmente eu acho que a gente acaba entrando no palco com uma representatividade do que nós escolhemos. Senão a gente só fez uma seleção de grandes músicas, é como decorar uma sala com objetos que são bonitos, mas que não tem sentido. Exatamente. Né? Então, que não traz você. Mas obrigada pela deferência e depoimento. Mas eu queria primeiro que... A gente já está acabando de novo, eu queria que você falasse do trabalho do Instituto, que você está fazendo cursos online, porque eu não vou estender isso para 3 horas, porque senão vai virar curso. Queria te agradecer por ter dividido com a gente parte de um conhecimento, e isso é uma riqueza, e a gente tem que entender que conhecimento, sim, muda o mundo, e a complexidade de um ser humano vai além do que a neurociência não pode responder por tudo isso sozinha. Tá certo? E ainda busca muita resposta para muitas coisas. E o nosso emocional é complexo, a gente tem que descobrir ele com todas essas coisas juntas, e a gente não precisa passar a vida toda procurando, a gente só precisa ter seres humanos mais preparados para lidar com a complexidade da vida humana. Sem né? dúvida. E eu acho que todo mundo que trabalha com educação precisa buscar a neurociência, assim como precisa buscar os marcadores psicológicos, os psicólogos, para a gente ajudar a ter melhores seres humanos no mundo. Né? E nós aqui temos a possibilidade, e eu me comprometi, e você sabe disso, que em tudo que eu faço isso. As minhas lives todas têm sentido, têm ordem. E estão todas aí colocadas, cheias de lugares para a gente ser um espectador melhor e um aprendiz desse percurso tão finito, mas tão rico que é viver nesse curto espaço de tempo que nós temos na vida. Sim. Então, eu acho que ter algumas festas que a gente bebe muito, que a gente se diverte, que a gente dança, que a gente vai tomar banho de calcinha e sutiã ou nu no mar, contanto que não seja proibido, ou que a gente se jogue na piscina, é muito importante. É importante a gente enfrentar tudo isso, enfrentar com a liberdade os limites, inclusive da repressão que a sociedade civilizada impõe à nossa liberdade. Mas o grande espetáculo da vida está no sensorial. O grande espetáculo está na vida, está em você desenvolver o paladar, desenvolver os ouvidos, desenvolver a capacidade dos olhos, não te enganarem, de você interpretar o mundo e de você sentir os olfatos do mundo, né? O vento, o cheiro das flores, do mar, da terra molhada e tal. E o sistema fez com que a gente fosse engolido por isso, né? Então, eu queria que você oferecer a vocês isso, agradecer. Eu terei outra, não direi quem é, porque eu já vi que pela neurociência é melhor não anunciar tanto. Verdade. Eu queria que você falasse do seu curso, que começa agora em agosto, do Instituto Límbios, que depois a gente fala... Na outra a gente fala só de música. Verdade. Não, eu que agradeço, Vânia, foi um prazer. Você sabe, eu até expressei a minha admiração por você aqui. Mas é recíproca. Com certeza. Não só artística, não é mais do que admiração, é um amor mesmo. Né? Que a gente criou um laço muito, muito gostoso, muito sincero. E eu agradeço, estou sempre à disposição para que a gente possa conversar novamente. Aqui conversamos bastante, porque ultimamente a gente não tem conversado, hoje valeu. Valeu. Mas o Instituto Límbios, ele promove alguns cursos, tanto cursos de pós-graduação em neurociência, né? Então a gente tem o curso de neurociência da educação e reabilitação cognitiva e neuropsicopedagogia também. São 2 cursos de pós-graduação. E em agosto a gente começa um curso livre de neurociência que qualquer pessoa pode fazer. São 3 módulos, então são 6 encontros, na verdade. São 2, uma segunda e uma terça de agosto, uma segunda e uma terça de setembro e uma segunda e uma terça de outubro.
E eu convido todos vocês para que conheçam, já tem até lá no site do Limbios, é limbios.com.br. E se vocês puderem participar conosco, vai ser um prazer recebê-los e a gente trocar um pouco mais de experiência nessa vida aí, não é? E o Instituto Limbios vai abrir outros, os cursos são presenciais, Sim, mas é que por conta da pandemia se fechou. verdade. Mas é Estamos importante fazendo online pelo Meet. que já é uma evolução. Inclusive, agora, dia 27 e 28, se eu não me engano, desse mês, a gente tem um curso de yoga infantil. Neurociência e yoga infantil. Os benefícios que a yoga pode trazer para a gente. Quem tiver interesse também, tá lá. Então, vamos lá, gente. O sensorial é o que ajuda a mente a lembrar e a gravar. O sensorial trabalha junto, mas pense nele separado. Coma de olhos fechados, escute de olhos fechados, abra os olhos somente quando for para ver, mais importante do que para ouvir. Com Não certeza. é? O nosso cérebro precisa de exercício físico, não precisa ser atleta, precisa só manter o corpo em movimento e saudável, não precisa ser magro demais, também não precisa deixar de ser gordinho. Há gordinhos saudáveis e há magros muito doentes. Sem dúvida. Escutem música de boa qualidade e façam o possível para sentir melhor o mundo. Nunca deixem de sentir, porque é por aí que a gente se humaniza e que a gente tem o melhor da vida e que a gente não deixa de perder nenhuma beleza. E quem quiser saber mais da neurociência, entre lá no perfil do Instituto Limbios. Não estou fazendo propaganda, mas deixando contato. O Fernandinho depois vai deixar o livro. Eu vi que o Wagner também. Algumas pessoas colocaram. A Tiepo tem alguns livros. Não é nenhum desses que vocês colocaram. Depois eu coloco lá para vocês, tá bom? Isso. Eu queria te agradecer. Quando passar tudo isso, a gente não vai tomar café, porque você não toma muito café. A gente vai comer feijoada que você está me devendo. Estou devendo a feijoada. E a gente vai montar a conversa em dia com abraço, beijo. Isso é o principal. O afetivo, que também é muito importante. Receber beijo e abraço. Não é não? Com certeza, sem dúvida. Eu queria dizer que semana que vem eu volto. Isso parece programa de televisão, gente. Eu já estou ficando muito programada. Não vou dizer quem é. Queria dizer que vocês continuem em casa. Não relaxem com os cuidados da pandemia. Não relaxem com os cuidados com o vírus. Isso aí. Não acreditem, enfim, nas notícias. Se envolvam pouco com o que tiver de ruim no mundo, mas estejam conscientes de que o mundo precisa de pessoas preparadas. E quando acabar tudo isso, a gente tem que tornar esse lugar um lugar melhor. Sem dúvida. Então, aí eu vejo vocês semana que vem, quem estiver aqui, para novas lives interessantes. Mais uma vez, Fernandinho, eu não sei como te agradecer. Imagina! Eu que agradeço. Foi lindo. Por ter me trazido tanta coisa. Vamos para casa com a mente incendiando. Muitas sinapses ativadas. E depois podemos planejar outras com mais potencial de outras descobertas, para a gente conhecer essa mente e esse cérebro. Tá bom? Olha o João e o Reinaldo aí. Saudade de vocês também, meninos. A Regina também está devendo comida. Abacate. Queria agradecer a todos. Lorena, Núbia, Reinaldo, João, Adriana, Chinho, Júlio. Todo mundo aí, ó. Os meus amigos sempre presentes. E Wagner, eu queria agradecer. Estamos agora em contagem regressiva, então... Dá uma certa ansiedade essa contagem regressiva, né, gente? Dá um desespero. Um beijo em todos, fiquem bem. Gente. E escutem Beethoven mesmo, porque vale a pena. E vamos terminar sorrindo para ficar fácil de você escolher o ponto. Parados. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.